Olá, meus amigos, que a alegria do Cristo ressuscitado continue com vocês. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, nossa boa mãe, que ela continue rogando por nós, seus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você tem gostado das nossas aulas? Faça um comentário, dê um feedback sobre o que nós estamos fazendo ao longo, desses meses, para que assim a gente possa ir crescendo cada vez mais. O nosso esforço é pelo conhecimento, desse universo da palavra de Deus. Por isso mesmo você pode participar também com as suas perguntas. Elas são muito importantes para nós. E outra coisa, tenho dito nas aulas anteriores que o nosso objetivo, em primeiro lugar, é trazer um panorama, bíblico, para que você possa conhecer melhor o mundo da Bíblia. Esse tem sido o nosso esforço. No último encontro, eu falava para vocês, que a monarquia ela se dividiu em duas partes. Vocês recordam? O Reino do Norte e o Reino do Sul. E infelizmente os dois reinos caíram. O primeiro, o Reino do Norte, em 722, cai nas mãos dos assírios. E em 587 cai o Reino do Sul nas mãos da Babilônia. E aí acaba o reino de Israel. O exílio foi um duro golpe no povo judeu. Eles foram levados da sua terra e foram colocados em uma terra estrangeira. Deus tinha dito ao povo através de Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu hei te mostrar. Pois é, o povo chega nessa terra, se estabelece nessa terra. Para eles não é só um lugar para morar, mas é um lugar onde eles estão enraizando a sua própria identidade. A sua fé cresce, porque ali onde eles estão, eles pisam na terra da promessa, na terra que eles acreditam que foi o próprio Deus que os deu. E agora eles perdem isso. É por isso que muitos se questionam, se continuam sendo o povo de Deus. Parece que Deus esqueceu, os abandonou. Existem salmos, onde o salmista reza assim: parece que Deus me esqueceu, parece que Deus me abandonou. Mas na verdade, esse foi um período de exame de consciência que o povo fez. Em 535 o povo volta, ele consegue um edito de Ciro. Agora quem está no comando é a Pérsia. Percebam que no mundo da Bíblia, diversos impérios eles vão se sucedendo no poder. Então agora é a Pérsia que está no poder. Então Ciro, rei da Pérsia, ele dá um edito que permite que o povo volte. Eu até dizia para vocês no nosso encontro anterior que o livro de Esdras e de Neemias narram esses fatos, desse retorno e da reconstrução. O primeiro templo de Israel foi construído ainda durante o governo de Salomão. Era um templo suntuoso. Agora que o povo está voltando, depois do exílio, eles começam a reconstrução do templo. É um templo mais modesto, mas eles, com muita alegria, vão trabalhando para reconstruir novamente o templo, porque o templo, como nós vamos ver na aula de hoje, é o lugar onde gira a fé do povo, mas também gira ali a economia do povo em torno do templo. Então,
nesse período de reconstrução, é um período também de novamente lançar as bases, né, da identidade do povo, enraizar isso, né, com mais profundidade. Nesse período aí, né, os judeus ainda vão enfrentar outros problemas com outros impérios. Depois da Pérsia, né, vem os gregos, né, que se tornam aí, o grande império, a grande nação. E aí, durante um período já mais ou menos ali depois do ano 200 antes de Cristo, né, o povo vai enfrentar, né, graves problemas, né, porque alguns reinos eles passam a querer que o povo judeu abandone sua fé. Para vocês entenderem, né, a grande nação grega, né, ela acaba também se dividindo. Né? Existe aí, né, um poder central, depois esse poder é dividido entre os filhos. Né? E aí, né, um deles, né, que é o Antíoco Epífanes, ele quer que o povo abandone sua fé, né, rejeite, né, a sua fé e abrace, né, a fé, né, do povo grego. Né? E aí isso causa um enorme problema. O livro dos Macabeus, né, traz para nós essa narrativa. Né? Surge aí um povo liderado, né, pelos irmãos Macabeus que vão lutar, né, contra essa tentativa de acabar com a fé judaica. O povo judeu nesse momento sofre aí um grande preconceito religioso, uma tentativa, né, de aniquilação, né, da fé, portanto da sua identidade. Porque para o povo a sua fé é a sua identidade. Eles se veem como povo de Deus, povo de Javé. Inclusive, uma das ações de Antíoco Epífanes foi instalar dentro do templo, né, uma estátua de Zeus. Né? E ele queria obrigar, né, os judeus a comer carne de porco, que é um alimento que os judeus rejeitam. Né? Um alimento que para eles é impuro. Né? Então é um alimento que não está na dieta, né, do judeu, então ele queria obrigar o povo a comer. Então é uma série de problemas que o povo vai enfrentando para manter viva a sua fé e as suas tradições. E aí nós podemos assim pensar, né, quais as dificuldades que hoje nós enfrentamos para manter viva a nossa fé e as nossas tradições. Devemos pensar assim, né, porque nós vivemos numa época de grande diversidade religiosa, de pluralidade cultural, e não é difícil nós encontrarmos os desafios que os cristãos vivem hoje. Os desafios para manter viva a sua fé e para manter viva, né, as suas tradições religiosas. Só para dar um exemplo a vocês, já existiu propostas governamentais, né, para remover, né, símbolos, né, da tradição católica de repartições públicas. Então, você pode pensar assim, isso não tem problema nenhum. Mas esses símbolos, eles fazem parte da nossa tradição enquanto povo. Mesmo que não façam parte, né, da vivência de fé de muitos que estão ali, fazem parte da tradição do povo, da nossa própria história. O primeiro símbolo, por exemplo, que foi levantado em nossas terras quando, né, as caravanas, né, de Cabral chegam aqui, foi o símbolo da cruz. Né? Então, só para dar um exemplo, né, simples, para que você entenda que, né, existem desafios hoje para a vivência da fé e das tradições. Né? E aí por isso que eu te pergunto, né, quais são os maiores desafios que hoje nós enfrentamos para a vivência da fé e das tradições? Né? Será que existem alguns lugares onde as pessoas elas têm tido dificuldade de viver sua fé e suas tradições? Será que tem acontecido aí conflitos religiosos que querem impedir os cristãos de viver a sua fé e as suas tradições? Pensa um pouco, né? Investiga um pouco o mundo ao teu redor, vê se você encontra algum exemplo que você possa aí compartilhar, né, conosco. A vivência da fé
né, é sempre uma vivência marcada por tensões, porque há aqueles que abraçam e aqueles que rejeitam a fé. Há aqueles que são tolerantes, mesmo não abraçando aquela fé, né? Agora, há outros que agem de forma odiosa, como no caso do Antíoco Epífanes, ele agia de forma odiosa querendo pôr fim, né, à tradição religiosa do povo judeu. Ele queria obrigar o povo a abraçar, né, a sua própria fé, né? Então, essa é a narrativa que nós encontramos aí nos dois livros, né, dos Macabeus. É importante, né, que você leia. Veja, nós chegamos aqui no nosso esforço, né, de dar uma visão panorâmica, né, no mundo da Bíblia. Nós chegamos aqui à, à beirada, né, aí, do nascimento do Novo Testamento, né? Chegamos aí já na beiradinha. E aí eu quero dizer para vocês que eu vou colocar nos comentários aqui, né, alguns links, né, com textos que podem ajudar você a aprofundar ainda mais o conhecimento, né, do panorama, né, do mundo da Bíblia. Como eu disse, chegamos na beiradinha, né? Depois desses eventos, nós vamos encontrar um novo império, né, chegando ao poder, né, que é o Império Romano. O Império Romano vai chegar ao poder, o grande Império Romano, um dos maiores impérios da história, né? Então eles tomam o poder e aí eles também tomam, né, a Palestina. Eles acabam aí ocupando também a Palestina. A Palestina não tinha muita importância do ponto de vista econômico para os romanos, né? Mas como a Palestina fazia parte também do território que eles haviam dominado, então era importante que, né, esse território dominado ele passasse a pagar os tributos, né, ao império, né? Então, chegando agora já, né, neste universo do Novo Testamento, né, é importante também nós entendermos o que é que estava acontecendo aí nesse período. Veja, esses sucessivos impérios, né, que tomavam poder, só relembravam ao povo que eles tinham que lutar, né, pela a sua autonomia política e religiosa. Então, alguns grupos se formaram, inclusive grupos armados, que queriam lutar contra esses impérios, né, que se sucediam no poder, para voltar a ter autonomia política e religiosa, como na época, né, da monarquia israelita. Outros estavam conformados com a situação, né, não estavam atrás de autonomia política, mas queriam aí autonomia religiosa. Inclusive, os sacerdotes trabalharam muito, né, para isso, ao ponto de que o Império Romano dava plena autoridade, né, aos sacerdotes para guiar o povo segundo suas leis, seus costumes e tradições. Durante o Império Romano, né, os judeus eles tinham plena autonomia, né, religiosa, né? Por isso que para os sacerdotes não interessava muito esses grupos armados que queriam lutar contra o Império Romano. Não interessava muito, porque isso ameaçava até mesmo a estabilidade e a autonomia religiosa que eles haviam conquistado, né, do Império Romano. Então, nós tínhamos na época aí da formação do Novo Testamento, nós tínhamos aí, né, uma quantidade muito grande de partidos políticos religiosos. Então, vamos já falar deles. Por que políticos religiosos? Porque para o judeu eles não separam política de religião, né? Os assuntos da religião, os assuntos da fé, são assuntos que interessam a todo o povo. Então, política e religião para eles andam de mãos dadas. Por isso que nós falamos de políticos ou de partidos políticos religiosos, né? Havia uma efervescência na época quando Jesus ele nasce, né? Essa efervescência se dava principalmente por causa dos grupos messiânicos, né? Existiam os grupos messiânicos que eram grupos que anunciavam que o Messias estava próximo. Essa doutrina
do messianismo é uma doutrina que nós encontramos, em primeiro lugar, lá em 2 Samuel capítulo 7, quando o autor sagrado diz que o Messias vem da família, né, de Davi. E essa perspectiva messiânica, ela se renova nos profetas, como por exemplo Isaías, Jeremias. Eles aguardam a chegada do Messias, né? Em Isaías, por exemplo, é onde nós encontramos a tradição, né, do Emanuel, Deus conosco, né, que é uma tradição messiânica. Então, nesse momento, quando Jesus ele nasce, né, há essa efervescência, né, de movimentos messiânicos, de pessoas que se diziam Messias. Se dizer Messias significava dizer que era o Cristo, portanto era um ungido de Deus que veio para salvar o povo. Muitos desses Messias frustraram as esperanças e expectativas, né, do povo. E as pessoas olhavam para Jesus e imaginavam aí que Jesus era o Messias. Imaginavam que Jesus era aquele que veio para restaurar. O próprio Jesus também frustrou as esperanças e expectativas de muitos judeus. Porque Jesus, ele repetidas vezes disse: o meu reino não é deste mundo. Então Jesus ele não tinha aí na sua ação missionária, né, um intuito de assumir um governo, de estabelecer um reinado no lugar do Império Romano. Por isso mesmo ele diz: o meu reino não é deste mundo. Então, falando aqui para vocês um pouco desse ambiente, né, do Império Romano, né, nesse período o Império Romano, na região da Palestina, governava através de procuradores. O mais importante que nós conhecemos, sem dúvida, é Pôncio Pilatos, que foi o responsável, né, pela condenação de Jesus. Então era assim que o Império governava muitas regiões, né, através de procuradores que estavam ali para manter, né, a ordem, a conhecida paz romana, né? Então eles estavam ali para fazer com que as coisas funcionassem sem nenhum problema. A região da Palestina, governada pelo Império Romano, ela, do ponto de vista político, né, tinha aí a sua autonomia para realizar, né, todas as leis, tradições e costumes que vinham da religião, né? Também é importante dizer que, do ponto de vista político, nessa época os sacerdotes exerciam grande poder, né? Porque o templo estava sendo reconstruído, um templo mais suntuoso, né? Herodes, que era o rei, né? Um rei que ele assumiu, né, o trono por autorização do Império Romano. Então, para as coisas judaicas, né, nós tínhamos aí um rei que era Herodes, né? E Herodes tocava aí a reconstrução, né, do templo. Quando Jesus nasce, o templo está em obra. E o centro, né, da vida do povo é o templo. Milhares de judeus vindos da diáspora, vindo de vários lugares, vinham ao templo pelo menos 3 vezes no ano para celebrar as suas festas. Então tinha períodos em que a cidade da Palestina tinha milhares de pessoas vindo de todos os lugares. E os sacerdotes tinham um enorme poder, porque eram eles que iam tocando aí, né, a vida religiosa, política e, por que não dizer, né, econômica, né, do povo. Quando o templo é destruído, né, depois do ano 70, né, então desaparece, né, os sacerdotes, né, porque os sacerdotes viviam em função do templo. Então os sacerdotes desaparecem aí nesse período, e aí um outro grupo passa a exercer, né, o protagonismo, que eram os fariseus. Os fariseus eram um dos maiores grupos da época, né, de Jesus. Jesus teve muitos problemas com os fariseus. Os fariseus eram um dos maiores grupos porque era um grupo que reunia pessoas de classe média, classe baixa, e era um grupo mais preocupado com as questões do cumprimento, né, da lei judaica. Então, eles estavam preocupados com isso, o cumprimento da lei judaica, a observância da lei judaica.
Para vocês terem uma ideia, nessa época que Jesus nasceu, existiam 613 mandamentos que deveriam ser colocados em prática pelo judeu. Mandamentos que versavam sobre tudo, sobre a vida, sobre toda a vida do povo. Então, os fariseus eram um partido que ficava, fiscalizando a observância, dos mandamentos. Mateus capítulo 23 é um texto muito emblemático desse enfrentamento de Jesus e os fariseus, um enfrentamento duro, onde Jesus questiona, o comportamento de alguns fariseus. Economicamente, como eu falei, a Palestina ela não tinha lá muita importância, do ponto de vista econômico. Não existiam grandes produções, ali na Palestina, mas o povo ali ele vivia, por exemplo, uma agricultura mediterrânica, como os estudiosos chamam, uma agricultura baseada no trigo, na cevada, figueira, na oliveira e na videira. E também eles viviam do pastoreio de gado, ovelhas, cabras, e o comércio, ele ocupa grande importância na vida do povo. Nós temos também aí a pesca não é tão relevante, mas nós temos grupos, como por exemplo, 4 apóstolos de Jesus eram pescadores, então alguns viviam também da pesca. Uma outra coisa que nós não podemos deixar de mencionar aqui é que, além do templo, que era um lugar vital para o povo, existe um outro lugar também importante para o povo, que era a sinagoga. O próprio Jesus frequentava as sinagogas. Todo sábado o judeu precisava ir à sinagoga, porque ali era proclamada a palavra e era feita uma catequese. Então, o sábado era o dia dedicado para o judeu ir à sinagoga. O próprio Jesus, os evangelhos mencionam, ele indo na sinagoga, inclusive para ler o livro sagrado. Depois que o templo foi destruído, as sinagogas passaram a ter a importância fundamental para manter viva a fé do povo. Como não tem um templo para realizar os ritos de sacrifício, porque é importante dizer para vocês que os judeus eles viviam muito em torno de uma organizada prática ritual, de sacrifício. Lá no Levítico você vai encontrar a menção desses rituais que exigiam sacrifícios de animais. Agora que não tem mais tempo, também não tem mais os sacrifícios. Então, o que fica agora no lugar é a sinagoga, como lugar que centraliza, a fé do povo judeu. Ali na sinagoga é onde se vai aprender sobre a fé judaica e também é onde se vai viver a comunidade, a experiência de comunidade. Então, cara a qualquer tradição religiosa. Ainda hoje, onde você for, que vai encontrar aí uma população de judeus, você vai encontrar também ali sinagogas onde eles se reúnem. Então hoje é o centro da fé judaica. Além dos 2 grupos já mencionados, os sacerdotes e também dos fariseus, nós temos outros grupos que são mencionados no Novo Testamento. Nós temos os doutores da lei ou escribas, nós temos os samaritanos, os zelotas, os herodianos. São grupos que existiam e que tinham alguns uma pequena influência e outros tinham uma grande influência, como por exemplo os sacerdotes e os fariseus. Esse é o terreno que Jesus pisa, É um terreno de efervescência, como eu disse, messiânica, de vários partidos políticos, de uma forte influência de um império grandiosíssimo como o Império Romano. Na próxima aula nós já vamos começar a nos aproximar um pouco mais já do texto sagrado. Mas vale a pena, antes disso, nós também falarmos um pouco os primeiros passos do cristianismo, que se dá aí na leitura dos Atos dos Apóstolos e das cartas de São Paulo. Elas nos dão aí um panorama desses primeiros passos do cristianismo. Vale a pena a gente aprofundar um pouco esse panorama para depois entrarmos propriamente na leitura dos textos sagrados e irmos crescendo aí no conhecimento do mundo da Bíblia. Que Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora continue rogando por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.